inicia o programa Prevenção Participativa, uma produção da Coordenadoria de Integração Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar da Paraíba. Esse programa tem o objetivo de divulgar a filosofia de polícia comunitária e apresentar as melhores práticas de integração comunitária desenvolvidas pela Polícia Militar. E hoje o programa será apresentado por mim, Major Elmer, E por mim, Sargento Pereira. e teremos hoje como entrevistado o Comandante-Geral da Polícia Militar da Paraíba, o Senhor Coronel Eloy de Assis Chaves. Educando para a prevenção. Educando para a prevenção. Evite o trote. Aos canais de emergência da polícia. Só ligue em caso de extrema necessidade. Outras pessoas podem estar em risco. Ajude-nos a salvar vidas. Entrevista. Estamos aqui já no nosso estúdio com o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Eloy de Assis Chaves, que será hoje o nosso entrevistado. Comandante, é uma grande honra termos o senhor já nesse primeiro programa, o lançamento. Isso revela a importância que o senhor dá à prevenção dentro da segurança pública. Eles acompanham as notícias sobre a Polícia Militar, sobre as ocorrências, sobre o êxito que tem todas as atuações da Polícia Militar, mas muitos ainda não conhecem como funciona a administração, como se dá a distribuição dos cargos e patentes. E muitos têm essa pergunta, e se eu puder esclarecer para os nossos ouvintes que não têm esse conhecimento, o que faz um coronel comandante de Polícia Militar? Bom dia, Elmer. Bom dia, Pereira. Bom dia. Bom dia a todos os companheiros e companheiras do AM5, que é a nossa Coordenadoria de Comunicação Social, mas também os que fazem a técnica da Tabajara. Agradecer a este momento a nossa Naná Garcês, agradecer ao secretário Nonato Bandeira, mas sobretudo ao governador João Azevedo pela sensibilidade, nos dá a oportunidade de esclarecimento do que representa a nossa corporação e o conjunto de ações filosóficas, mas práticas que nós estamos desempenhando ao longo do tempo, com dados comparativos importantes. Nós encontramos uma instituição com um certo distanciamento da população, que nosso abraço a todos que nos assistem e nos ouvem, que são verdadeiramente o nosso principal cliente, são os nossos comandantes, são os cidadãos pagadores de impostos, que representam a razão de ser de uma instituição que já tem 188 anos de existência, que tem o respeito da população, mas que precisa cada dia mais se aperfeiçoar, buscar essa interação. Por isso que nós, ao longo do tempo, investimos no que o Sargento Pereira colocou, educação. Então, a concepção da educação tem várias linhas e vários vieses, mas a concepção do PROERD, o incremento de mais instrutores e alcançarmos em 2 décadas mais de 400 mil crianças que foram colocadas em sala de aula, buscando essa capacitação de fugir das drogas. Nós incrementamos as unidades de polícia solidária, que leia-se polícia comunitária, mas eu vou tratar disso em mais detalhe depois de responder a sua pergunta, que é a curiosidade dos cidadãos. Nós somos uma instituição marcada por uma concepção e um regime militar. Nós somos bastante hierarquizados, temos postos e graduações, e o comandante-geral é um soldado da corporação, é o último posto, é o comandante da corporação. Só acima dele o secretário de Segurança, dentro de uma concepção operacional, e o governador do estado, que é o nosso comandante em chefe. Mas ele tem essa necessidade de coordenar, de articular, de agregar, de conceber ideias novas. Aqui é uma ideia nova, você disse da nossa disposição de estar aqui, mas nós estamos aqui por acreditarmos neste modelo, de buscarmos um ponto de equilíbrio. Nós não podemos nos distanciar do nosso cliente principal, que é o cidadão, com mais humanismo, com sensibilidade, com respeito, com programas de prevenção. E as unidades de polícia solidária, elas denotam isso.
as suas 27 unidades de polícia solidária, elas demonstram que é possível com a ocupação do que nós chamamos de territórios solidários, e essa concepção filosófica que precisa a cada dia se aperfeiçoar. Nós temos essa consciência, com os seus programas buscarmos crescer. Então o papel fundamental de um comandante-geral é agregar os postos de graduações. Nós, ao longo do tempo, levamos propostas, por exemplo, o fim quase que integral dos ranchos, eram os refeitórios, que eram divisionistas, cabos e soldados em um ambiente, com uma determinada condição alimentar e estrutural, subtenentes e sargentos em outro ambiente e os oficiais em outro ambiente. Isso nos separava, eram verdadeiras muralhas hierárquicas, e as instituições modernas, elas não podem se ater tanto à hierarquia. A hierarquia ela é importante, mas as ideias não podem ter hierarquia. Eu preciso dizer que a ideia do Major Elba, do Sargento Pereira, que nos trouxe, nós, a partir de diálogo, de conversas, de construção, de coletividade, buscamos aperfeiçoar, e aqui estamos, com o suporte da Tabajara, do Governo do Estado, com o apoio do EM5, com a ideia e a coordenação do EM1, EM5, Coordenadoria de Comunicação Social, EM1, Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Isso nos dá essa realidade, nós saímos do sonho para a realidade. Então, em suma, esse seria o papel do comandante-geral, um grande resolvedor de problemas, com equilíbrio, com sensatez, para a época que vivenciamos, sem a predominância do emocional, predominando sempre a razão, a leitura dos pensamentos divergentes, para que cheguemos a um acordo, a uma situação em que os conflitos não sejam tantos. Então, também é um mediador. Então, essa é a nossa visão de ser comandante-geral. Comandante, a Polícia Militar da Paraíba, ela notadamente é reconhecida como uma das polícias menos violenta, mais para o diálogo humanista, e uma concepção de gestão fantástica, que tem o seu comando à frente já há esse tempo. Quais foram os seus desafios e quais são os objetivos atuais na política de prevenção para a sociedade paraibana, para o estado da Paraíba? Sim, Pereira, nós tivemos uma avaliação em 2015, que foi uma pesquisa nacional de vitimização. Então, essa retratou o trabalho realizado naquela caminhada, feita pelo Ministério da Justiça, via Folha de São Paulo, Datafolha, o CRISP, que é o Instituto de Pesquisa Criminal de Minas Gerais. Então, a partir dessa leitura, a Polícia Militar da Paraíba, como você bem colocou, foi eleita, do ponto de vista de uma pesquisa científica, como a segunda mais confiável do Brasil, perdendo apenas para a de Minas Gerais. E quando essa leitura nos traz um retrato dessa confiabilidade. Nós tivemos, por exemplo, em 2013, infelizmente, pouca notícia sai a respeito disso, mas acho que os senhores se lembram, a questão dos Black Bloc, movimentos nacionais, onde houve confrontos em quase todos os estados da federação. Na Paraíba nós invertemos o papel, nós fomos às ruas oferecendo água às pessoas, oferecendo rosas às pessoas. Perfeito, isso. Com equilíbrio, com sensatez. O comandante-geral nas ruas com 1.000 homens, a grande maioria desarmados, literalmente desarmados, e onde nós passávamos naquele momento, onde tinha 50.000 pessoas no primeiro evento em João Pessoa, a Polícia Militar era aplaudida. E nós chamamos de forma muito equilibrada ao povo ordeiro da Paraíba para policiar com a polícia. Aquilo foi um retrato, para mim, uma síntese do que representa polícia comunitária, polícia solidária, prevenção participativa. E nós orientávamos aos cidadãos que quando alguém viesse causar desordem a um evento pacífico e cívico, eles sentassem e para que nós pudéssemos identificar os desordeiros e tomar as medidas cabíveis. Naquele evento inicial, nós tivemos a condução de 12 pessoas anônimas que queriam estabelecer a desordem, porque a grande maioria
queria demonstrar o seu sentimento de indignação, de insatisfação com aquela situação que o país vivia. E nós procuramos compreender isso, invertemos os papéis, nós não utilizamos tropa de choque, força tática, tropa convencional, só os oficiais e alguns graduados com armas de fogo. E daí foram 54 eventos realizados na Paraíba, nenhum deles com conflitos. Então, denota claramente que se nós nos anteciparmos, concebendo a prevenção como foco, e não a repressão, é possível que nós possamos estabelecer essas ações pacíficas. Outros exemplos são o aperfeiçoamento, por exemplo, do gerenciamento de crises. Tem o coronel Roberto Costa, que pode ser um entrevistado aqui no momento, é uma sugestão, que faz reintegrações de postos pacíficas, dialogadas pacientemente, negociadas, já são uma grande quantidade, todas elas dentro de um contexto de tranquilidade. Comandante, o senhor foi eleito pela segunda vez no Brasil presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais. É uma função extremamente importante, porque ela atrai para a sua gestão a possibilidade de construir propostas na política criminal de um país inteiro. Isso é fantástico do ponto de vista que a Paraíba se destaca mais uma vez como a Polícia Militar a nível nacional. Como comandante-geral, como presidente do Conselho, a política criminal hoje no país, ela também passa pela questão sanitária, da segurança sanitária. Do ponto de vista da prevenção, nós sabemos que a Polícia Militar também participa dessa prevenção agora com o Covid-19. Qual seria, na sua perspectiva, nós sabemos que a população, de uma certa forma, está voltando às ruas e precisa se manter o cuidado devido, e é preciso que a gente tenha consciência, todos os cidadãos tenham consciência, e esse programa aqui, como é um programa da Polícia Militar, e é um programa de educação, para que as pessoas aprendam a se prevenir, aprendam a ter condutas civilizatórias. Isso é importante. Na sua concepção como comandante-geral, qual é a recomendação que o senhor daria agora à população na questão do Covid-19? Eu acredito que a palavra-chave é calma. Calma para que não se entusiasmem com as notícias positivas de redução na Paraíba e no país, tanto das mortes causadas por uma doença terrível, como dos casos registrados. Há uma redução, segundo os pesquisadores, considerável. Entretanto, a doença continua matando. Então, se ela continua matando, causando vítimas jovens, de todas as classes sociais, é preciso que a população tenha consciência e nos ajude a salvar vidas. Então, essa é a concepção. Enquanto presidente do Conselho Nacional, essa visão nacional que nós temos de partícipes desse processo de construção do sistema de segurança pública como um todo. Agora mesmo nós estamos trabalhando a elaboração e a condução da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, que tem como relator um deputado federal, o capitão Augusto, do estado de São Paulo. A participação nossa tem sido constante em reuniões junto com outros representantes nacionais para buscarmos construir algo favorável de representatividade para as forças de segurança pública do Brasil, as forças militares de segurança pública do Brasil, dentro de um contexto mais amplo. A leitura, Pereira e Elmer e nossos ouvintes e telespectadores também, é de que a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros, elas se vinculam oficialmente e mais formalmente a apenas uma temática: segurança pública. Mas se eu lhes perguntar quem mais apreende drogas neste país, a resposta vai ser Polícia Militar. Quem mais combate incêndios e mais salva vidas neste país é o Corpo de Bombeiros. Se você perguntar se essas instituições têm assentos nos conselhos nacionais que tratam antidrogas, de política nacional antidrogas, não tem. Se tem assento no Conselho Nacional de Defesa Civil, também não tem. Então, eu estou dando só apenas 2 exemplos, e o conjunto de áreas com relação ao meio ambiente, o bombeiro está fora do contexto, a Polícia Militar também,
para a leitura e construção das políticas. Estou falando de políticas de Estado, eu não estou tratando de políticas de governo. Política de Estado, que a gente ainda patina com a política de Estado voltada para a segurança pública. Você não tem de forma muito clara o papel da União definido desde a primeira Constituição de 1824 até a de 1988. Não há uma definição clara do papel da União com o nascedouro do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, e agora um fundo que vem das loterias para as secretarias de segurança pública. O Estado-União começa a dar-se a cara nesse aspecto, mas falta essa participação. Alguns estudiosos vêm ao longo do tempo querendo penalizar o militarismo como culpado desse processo de violência humana, e não é. A gente pode provar isso, que várias polícias militares não são violentas, são sensíveis, são amigas, então não está no militarismo. E outras polícias de natureza civil, mundialmente falando, são violentas. Então são leituras internacionais. Há um equívoco nesse sentido. É preciso que nós busquemos aperfeiçoar como nós estamos fazendo, e vemos em alguns outros estados, esse processo de comunitarismo, de solidariedade, de interação, de respeito à pessoa humana, de respeito às diferenças das pessoas humanas. Nós, quando comandávamos o Centro de Educação, falávamos e tratávamos e difundíamos muito isso. É preciso que a gente respeite as individualidades. E nós comprávamos um quadro lá no Macro, que me custou do meu bolso, naquela época, alguns reais, pouquíssimos reais, e colocamos na entrada do quartel. Crianças diferentes, de cores diferentes, que talvez não diga nada para alguém que não queira ver nada. Mas aqui respeitamos as pessoas e suas diferenças. Elmer se lembra disso. E tentamos disseminar esse sentimento. E, graças a Deus, a gente tem uma resultante predominante dos policiais militares, e Pereira sabe disso, e você também, Elmer, todos que estão aqui, de uma polícia mais humana, mais sensível, mais solidária, onde predomina o respeito às pessoas. Cometemos falhas? Claro que sim. Uma instituição que faz um conjunto de apreensões e prisões ao longo do tempo, e também isso é preciso ser discutido. Aprisionamento, encarceramento é solução para a violência? É um tema complexo que a gente precisa avaliar claramente, porque as facções que estão agindo nas ruas, elas nasceram dos presídios. Então a gente precisa fazer uma análise desse programa, surgir a vocês uma leitura das 3 fases de prevenção: prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária e, quiçá, uma prevenção quaternária. Que isso, se você fizer um paralelo com a saúde, nós temos uma doença, e na saúde existe a prevenção quaternária. Eu estava analisando esses aspectos e a gente precisa verificar isso. E há muita coisa boa na doutrina em relação à polícia comunitária, à polícia interativa e à nossa polícia solidária. A gente tem consciência de que é preciso abrir um leque de participação, como o programa chama, prevenção participativa, às pessoas que confiem mais na sua polícia e que tragam as suas ideias para que nós possamos aprimorá-las, dialogar em torno delas e avançarmos. Nós acreditamos que esse é o melhor caminho, não é o único, mas é o melhor caminho, é de termos a concepção de participação das pessoas no processo decisório da instituição. Comandante, o senhor tem um histórico no seu currículo como educador, tanto dentro e fora da instituição. Foi comandante do Centro de Educação por muitos anos e ainda hoje é instrutor. E agora, com a função de presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, tem uma visão mais ampla de forma nacional. Como o senhor enxerga a influência da formação na filosofia de polícia comunitária para o policial que está ingressando e a sua ação efetiva nos resultados em segurança pública? Eu vejo como prioridade máxima. Como nós fizemos um paralelo da década passada ao nosso comando com a nossa década, nós temos um crescimento na formação de policiais comunitários, um patamar de quase 400%. Então nós tivemos um número muito reduzido, 907, se não me engano,
de militares capacitados, de 98 a 2010. Se nós pegarmos a quantidade de policiais militares capacitados no nosso período, foram 4 mil, quase 4 mil militares. No total são 4.125 policiais militares. Somando-se a isso policiais civis, guardas municipais, conselheiros tutelares. E a gente precisa avançar mais, é preciso capacitar mais, educar mais. E a resultante está aí. O aluno soldado, durante o curso, já faz um curso de polícia comunitária, o aluno oficial da mesma forma, então é regra e concomitante, porque no início, o Pereira sabe, você sabe, e nós todos que somos defensores, desde 99, né, Pereira? Lá na Universidade Federal da Paraíba, no primeiro curso que participamos juntos, junto com figuras ilustres, o procurador doutor Maia, né? O procurador Maia, Luciano Maris Maia, estava lá conosco, e outras figuras, do professor Nazaré Zenaide. Então, pessoas que construíram aquele momento, o coronel Washington França. Então, a gente tinha dificuldades. Então, havia um preconceito externo e o preconceito interno. Então, o militar que tem aquela concepção do super-homem, do militar imbatível, que só pode ser enérgico, não violento jamais, mas só pode ser enérgico, não pode ser amável. A gente quebrou essa curva. A gente vê policiais militares do choque, que antes não poderiam participar do aniversário de uma criança, que isso ia ferir a imagem de valentão, participando, abraçando. Nós temos operações que são voltadas para esse fim. E quando nós lançamos as operações em outra época, o meu amigo Sargento Luiz sabe disso, as pessoas achavam que o comandante Euler estava ficando doido. Operação Criança Feliz e a Operação Boas Festas Solidárias. E pessoas achavam que a gente estava fora do normal. E a gente deu certo, fez a segunda, deu certo, a terceira deu certo, e a operação vive aí na ênfase. Nós não estamos fazendo este ano, foi o período eleitoral, mas estamos analisando um formato de fazermos esse ano ainda de forma mais pontual, para evitar a entrada em comunidades e algum aproveitamento daquele chefe por parte de políticos. Mas nós vamos verificar a possibilidade de fazer a operação Criança Feliz, indo a instituições que cuidem de crianças e trazendo crianças para os quartéis. Então, essa quebra do distanciamento tem sido fundamental para nós. Então, polícia comunitária, com a leitura diferenciada, e o resultado prático é de que há menos violência policial, como Pereira colocou, e menos violência contra o policial. Então, nós temos dois vieses. Além de tudo isso, que agrega valores intrínsecos que as pessoas não sentem, mas só para os senhores terem uma ideia, enquanto outros estados, que eu não vou dizer quais, tiveram 25, 30 suicídios de policiais por ano, no ano passado, nós tivemos 0. E esse ano também, graças a Deus, e a esse conjunto de ações. O Espaço Viver Bem, concepção de polícia comunitária. Eu creio que os seres humanos precisam de um sentido para viver. E se você tem motivação para estar na polícia militar, tem orgulho de trabalhar, tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, médico, a gente sente que as pessoas vivem mais felizes e, naturalmente, o resultado está aí, dentro de um contexto, inclusive, operacional. Os resultados de 8 anos consecutivos de reduções da criminalidade, do ponto de vista de crimes contra a vida, nós continuamos reduzindo os crimes contra o patrimônio. Há um crescimento este ano dos crimes contra a vida em razão de um conjunto de fatores, mas a gente tem consciência de que estamos fazendo uma leitura para o ano vindouro, buscarmos a retomada da redução junto com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, de forma integrada, mas isso tudo passa pela educação, a educação profissional, a concepção da respeitabilidade entre oficiais e praças, a concepção da respeitabilidade do processo de integração entre as instituições. Então essa visão de
agregar mais. Como presidente do Conselho Nacional, a gente sente essa necessidade e de criar câmeras técnicas específicas voltadas para a proteção às mulheres que são vítimas contumazes dos seus parceiros até e de pessoas que não as respeitam. A concepção da câmera técnica voltada para a polícia comunitária. Então isso tudo a gente está já em fase de preparação, já estamos com o secretário executivo cuidando disso, para que nós possamos avançar em áreas fundamentais para as polícias militares do Brasil e do Corpo de Bombeiros. Então, há esse entendimento. O momento não nos permite tanta reunião presencial para discutirmos com mais afinco essas necessidades. Entretanto, nós estamos agindo. Comandante, na sua fala fica muito evidente, além da questão da educação, também a preocupação com o bem-estar e a felicidade do policial. Nessa visão, o senhor compreende que o policial estando bem, ele poder tratar melhor as pessoas e realizar o melhor serviço e contribuir para a segurança pública? Eu me remonto lá atrás, em 2004, quando assumimos o Centro de Educação. Então, quando nós assumimos o Centro de Educação, chamamos a subcomandante, Major Socorro, à época, para compor a mesa, e também o soldado, o cabo, o terceiro sargento, o tenente, o capitão, todos os postos de graduações compuseram aquela mesa. Todos fomos corresponsáveis pelo comando. E a partir daí eu os desafiei à época, se nós não cuidarmos de nós mesmos e amarmos o que nós somos e a ambiência que vivenciamos para aperfeiçoarmos essa relação, como nós vamos cuidar bem do cidadão que nós não conhecemos? Então essa leitura de estar bem consigo mesmo, estar bem com Deus em primeiro lugar, nos revela e nos leva a crer que essa relação nos gera cuidar melhor do cidadão. Então são vários exemplos cotidianos de posturas policiais militares sensíveis, solidárias, com os cidadãos nas ruas, e assim isso nos orgulha, Pereira, nos deixa felizes e, quando necessário, enérgicas, respostas fortes que às vezes neutralizam vidas humanas, mas que nós não lamentamos, que esse não é o nosso objetivo. Entretanto, é nosso papel agir com energia legal cabível, mas é possível ser enérgico e ser sensível, estabelecendo essa relação direta com a sociedade e distinguir de forma discernida, e só quem oferece isso, Elmer, é a educação. Não há outro caminho. Estamos entrevistando o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Euler. Nesse momento, o programa Prevenção Participativa, chegando já ao final. E você, ouvinte de casa, pode participar, mandar suas ideias e fazer o contato conosco aqui pela Rádio Tabajara, em parceria com a Polícia Militar FM 105.5 Tabajara. Comandante, surgiu uma pergunta aqui de um ouvinte. Estão perguntando como será a realização do CFSD e CFO e se o requisito para o curso superior ou ensino médio. Vou começar pelo final. Para o CFO, nós estamos preparando o processo licitatório e será exigido a entrada curso superior. Qualquer curso superior dentro do que será estabelecido em edital. E concurso para o CFSD, nós não temos ainda previsão. Então, o cenário financeiro, o cenário que o país vivencia, atinge a Paraíba de forma direta. Nós temos alguns suplentes que lutam para serem chamados, também depende de uma leitura responsável do nosso governador João Azevedo, que tem trabalhado com muita responsabilidade pública. Nós vamos, no tempo certo, instar novamente o governo quanto a essa decisão, mas isso depende do encaminhamento em relação à parte financeira. Esse desenvolvimento financeiro vai determinar uma decisão. Isso depende da área econômica, todo um conjunto para que nós possamos ter a certeza de realização não só da chamada dos suplentes, mas também de um novo concurso para o curso de formação de soldados. Comandante, a conversa é muito prazerosa com o senhor sempre muito acessível,
E infelizmente nosso tempo está esgotado, mas aqui deixar claro aqui a nossa satisfação e o prestígio que nós temos em recebê-lo nesse programa de lançamento do programa Prevenção Participativa. É uma ideia que muitos policiais estão aguardando por isso, nos batalhões. Eles nos procuram, têm propostas e faltava esse canal. E com o apoio do senhor a gente pôde dar ênfase a essa iniciativa, e nós da Coordenadoria de Integração Comunitária de Direitos Humanos nos sentimos também prestigiados pela oportunidade de dar voz a essa modalidade, essa etapa do policiamento que realmente é efetiva nos resultados em segurança pública. Então, agradecer ao senhor, o senhor, se quiser fazer as considerações finais e a gratidão é nossa, Elma, e a crença também. Nós acreditamos que o programa tem futuro, é preciso que os senhores encarem com constância, com continuidade, é um espírito fundamental e uma construção. E cheguem ao interior, deem voz e participação não só aos policiais militares, mas às pessoas do interior, que elas são carentes e precisam deste momento. E nós acreditamos que tudo dará certo com a vontade de Deus, porque Ele nos comanda e nos protege. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, só interesse, assistência pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Lembrando que segunda-feira estaremos nesse mesmo horário, de 8 horas às 8h30. Felicidades, saúde e paz. Muito obrigado, até segunda. Parabéns, belíssimo programa.